Bem-vindos à nossa aula sobre softwares educacionais, aprendizagem envolvente. Para a nossa aula, serão considerados softwares educacionais todos aqueles que, mesmo não concebidos com finalidade pedagógica, podem ser utilizados nesse contexto. José Armando Valente, respeitado pesquisador brasileiro na área de informática na educação, coloca que os softwares educacionais podem ser divididos em dois grandes grupos. Os softwares que promovem o ensino e os softwares que auxiliam na construção do conhecimento. A partir desses dois polos, é fundamental que o professor reflita sobre as abordagens pedagógicas que embasam a sua prática e então possa optar pelo tipo de software que dará suporte ao seu trabalho, auxiliando no desenvolvimento dos objetivos didático-pedagógicos definidos. Nessa aula, serão apresentados softwares educacionais que podem auxiliar no desenvolvimento infantil, por possibilitarem trabalhar com diferentes habilidades em propostas lúdicas e envolventes. Editor gráfico. Um editor gráfico é basicamente um software para edição de imagens. Dos editores mais simples aos mais sofisticados, pode realizar-se desde a elaboração de desenhos até interferência em imagens ou fotos existentes. Um dos mais simples e conhecidos é o Paint, que faz parte dos acessórios do sistema operacional Windows. Paint. O Paint permite a criação de desenhos a partir de diversas ferramentas, como lápis, pincel, apagador, tinta, formas geométricas, cores e letras. Criatividade e organização podem ser explorados em softwares desse tipo. Vamos ver como funciona? No editor gráfico Paint, podemos fazer desenhos. Vamos escolher a ferramenta lápis e então a cor azul. Vamos desenhar à mão livre, fazendo nuvens. As nuvens estão desenhadas com objetos fechados e assim podemos escolher preencher com cor para pintá-las. Que tal experimentarmos a ferramenta Spray, na cor amarela, para desenharmos o sol? Basta clicar e arrastar o mouse pressionado. Podemos também explorar as ferramentas de retângulo. Vamos escolher a cor marrom e desenhar o tronco de uma árvore. Com a elipse e a cor verde, vamos desenhar então a copa desta mesma árvore. Além disso, podemos escrever no nosso desenho, dando um título a ele. Quem sabe, natureza. Podemos trocar o estilo da fonte, o tamanho e também o tipo se desejarmos. Use sua criatividade e explore as demais ferramentas. Além do Paint, há outros softwares gráficos pensados especialmente para crianças. O Tux Paint, por exemplo, é freeware, podendo ser baixado da internet e utilizado tanto em ambientes Linux quanto Windows. Ele apresenta ferramentas adicionais para a construção do desenho, além daquelas existentes no Paint. Pincéis em diferentes formatos, formas geométricas que podem ser giradas na construção, mágicas como negativar o desenho ou colocar fagulhas e arco-íris, ou inserir carimbos, que são figuras pré-existentes no desenho. Essas são algumas das ferramentas, todas com efeitos sonoros. Trabalhos realizados com esse tipo de software proporcionam a representação do mundo real através do simbólico e exigem percepção e raciocínio do aluno. Vamos ver um exemplo. No Tux Paint, temos diversas ferramentas. Vamos escolher pintar. Observem que há diferentes formatos de pincéis. Vamos escolher um e começar a desenhar livremente. Temos outra ferramenta chamada carimbo, que nos permite escolher uma figura e carimbá-la na tela. Em linhas, podemos criar linhas retas. Em formas, diferentes formas são oferecidas. Por exemplo, triângulo, clicando o centro, arrastando e então girando para dar o formato na tela.
Em texto, diferentes tipos de fonte e tamanhos. E a ferramenta Magia, com opções interessantes. Vamos construir uma parede de tijolos. Ou quem sabe desenhar um arco-íris. Espelhar a nossa figura. Ou então girá-la. Posso desfazer ou refazer. E com a borracha, apagamos parte ou todo o desenho. Além do Paint e do Tux Paint, existem diversos softwares com outros tipos de recursos. Alguns apresentam modelos para criar cartões e cartazes. Outros apresentam espaços para que o sujeito possa sequenciar vários desenhos, temporizá-los, colocar narração ou efeitos sonoros e então criar pequenas apresentações de slides que se assemelham a desenhos animados. Você sabe como são feitos os desenhos animados com o apoio das tecnologias? Aqui no IESD, são produzidos dois tipos diferentes de animação. As animações em 2D e em 3D, 2 e 3 dimensões. Uma animação começa a ser feita no papel. Os ilustradores desenham o storyboard, isso é, eles fazem no papel uma previsão de como deverá ser a animação. O próximo passo para as animações em 2 dimensões é transformar os storyboards em desenhos digitais. A animação em 3 dimensões tem um processo um pouco mais longo. O animador recebe o storyboard e começa a modelar os personagens. Em seguida, estes desenhos em 2 ou 3 dimensões são animados. É nesta fase que são feitas as cenas que estavam previstas no storyboard. Para finalizar as animações em 2 e 3 dimensões, é necessário colocar a trilha sonora ou fazer a sincronia dos movimentos dos personagens com as suas falas. Sem a tecnologia e o avanço dos softwares gráficos, isso não seria possível. Quando a gente assiste um desenho animado pronto na televisão, não imaginamos o quão difícil é fazê-lo. Para utilizar editores gráficos na educação, é preciso sempre pesquisar os softwares disponíveis de maneira gratuita ou comercial e então, de acordo com o projeto e os recursos da escola, fazer a escolha adequada. Editores de texto. Os editores de texto merecem um capítulo à parte, pela diversidade de possibilidades de exploração e recursos. Além de editores de texto como o Microsoft Word, há softwares pensados para que as crianças experienciem, de forma lúdica e prazerosa, diferentes tipologias de escrita. A ênfase, nesse momento, está em softwares para escrita infantil. Diversos softwares apresentam ferramentas variadas. Um software, por exemplo, pode transpor na tela a metáfora do livro, possibilitando ao sujeito definir o layout de cada página, montando cenários com figuras pré-existentes ou criadas por ele, além de diagramar o texto ao redor da imagem. Assim, o sujeito vira as páginas e escreve seu livro, visualizando como é de fato. É possível também incentivar uma escrita jornalística, que conta fatos e argumenta, utilizando softwares que permitem incorporar, além do texto, a narração da voz. Trabalhar de forma combinada com texto e imagem, através de histórias em quadrinhos, também é uma boa maneira de desenvolver a linguagem e abordar temas variados. Há vários programas para criar histórias em quadrinhos. Aqui destaco o HQ, por ser gratuito e de boa qualidade, produzido pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Unicamp. Vamos ver como funciona. A interação com o HQ só depende da nossa criatividade. Vamos começar escolhendo um cenário colorido. Podemos escolher entre as opções oferecidas ou, no caminhãozinho, escolher inserir uma figura externa. Clicando em OK, temos então o cenário em tela. Podemos diminuí-lo ou ampliá-lo. E ainda dimensioná-lo conforme o nosso interesse e necessidade. Vamos escolher agora um personagem
personagem colorido. Ok. Vamos colocá-lo aqui, diminuí-lo um pouco. Vamos adicionar agora um balão. Temos vários disponíveis, de diálogo, de pensamento. Vamos escolher, então, um balão de diálogo, diminuí-lo, e então colocar um texto. Oi, amigo! Temos a opção de tamanho para a letra pequena, média e grande. Agora, observem que também temos objeto preto e branco, personagem preto e branco ou cenário preto e branco. Vou escolher um personagem preto e branco. Ok. Podemos colorir esse personagem através do preencher com cor. Então, clicar em cada parte da figura. Há a opção também de inverter a figura. Selecionada. Fica aí a sugestão de trabalho com histórias em quadrinhos. O HQ traz um conjunto de cenários, personagens e balões, mas não limita-se a ele. É possível inserir figuras externas. Além disso, dispõe de ferramentas de edição gráfica para criar novos elementos e colori-los. Então, vários projetos podem ser criados a partir de ferramentas como essa. Imagine incentivar os alunos a escrever em duplas sobre temas variados, preconceito, poluição, amizade. Que tal imprimir as histórias criadas e disponibilizá-las na biblioteca da escola, para que outros alunos tenham acesso? Crie situações em que a produção gráfica e textual seja valorizada, fortalecendo nos alunos o interesse e o prazer de serem autores. Jogos de computador. Os jogos de computador costumam atrair as crianças, por trabalharem com desafios numa perspectiva envolvente. O gosto das crianças é diversificado, mas a diversão é garantida. É importante destacar que a diversão está no desafio, na superação de limites. Então, por que não aproveitar a motivação e trabalhar também com jogos de computação na educação? Jogos simples ou complexos podem ser utilizados com estratégias educacionais. Há vários tipos de jogos. Vejamos os que Cristina Cano destaca como sendo os mais comuns. Primeiro, os videogames de habilidade manual e rapidez de reflexos podem ser úteis por trabalhar determinadas problemáticas de lateralidade ou de deficiências motoras. Segundo, programas de exercício projetados na forma de jogo de competição entre 2 ou mais jogadores. Terceiro, os clássicos jogos de estratégia, como xadrez ou gamão, nos quais o computador age como substituto do tabuleiro, das fichas e, às vezes, do parceiro humano de jogo. Quarto, os jogos de aventuras nos quais o usuário age como protagonista de um meio geográfico determinado e ou histórico, controlando o desenvolvimento dos acontecimentos em contextos que apresentam algumas determinadas leis físicas ou normas sociais e éticas. Muitos softwares, comerciais ou não, de boa qualidade, trabalham de forma lúdica, com a organização e a discriminação visual, auditiva e temporal, bem como com questões de lateralidade e coordenação visomotora. Além disso, implementam desafios relacionados à escrita e à leitura de palavras, de contas matemáticas, de ciências ou estudos sociais. Alguns jogos de alfabetização, por exemplo, podem ser encontrados em sites na internet, muitas vezes idealizados por universidades. Em grande parte, não há custo e os jogos podem ser baixados ou jogados diretamente na internet. Vamos ver como exemplo alguns jogos de alfabetização elaborados pela professora Arlete Mabilde da URGS. Essa página traz vários jogos de alfabetização. Vamos ver um exemplo, clicando em Palavra Figura Quebra-Cabeça. Esse jogo consiste em associar a palavra ao desenho correspondente.
A criança trabalha ao mesmo tempo a coordenação visomotora e também a alfabetização. Há também jogos e desafios cujo objetivo é desenvolver o raciocínio lógico, devendo então o usuário estabelecer estratégias para a resolução dos problemas propostos. Alguns exemplos são os jogos de encaixe de peças, as torres de Hanoi, os desafios de movimentação, tais como Resta 1, Cubo Mágico, Cálculos e Ratinho. Todos esses softwares possuem versões gratuitas disponíveis na internet. Outros materiais interessantes para qualquer idade encontrados na internet são os desafios lógicos tais como os propostos no site Plastelina. Vamos ver os desafios que apresenta. Este site traz vários jogos lógicos. Vamos escolher na série 1 o Game 1. Este jogo lógico consiste no barqueiro atravessar de uma margem a outra do rio uma caixa de verdura, uma ovelha e o lobo. Mas ele precisa cuidar para que em nenhum momento a ovelha fique sozinha com a verdura, pois ela comerá. E também não pode deixar em nenhum momento o lobo sozinho com a ovelha, porque o lobo come a ovelha. Como resolver então essa travessia? Fica o convite para que você explore esse jogo. Vamos ver a segunda opção. Temos aqui também um jogo clássico, o jogo dos missionários e os canibais. Eles podem atravessar de uma margem a outra do rio 2 a 2, mas em nenhum momento poderá ficar em uma das margens um número maior de canibais do que de missionários. O próximo jogo consiste em atravessar uma família que tem uma lamparina de um ponto ao outro em 30 segundos. Observem que eles devem atravessar 2 a 2 para que um retorne com a lamparina e que sempre caminharão no passo do mais lento. Ficam então esses desafios para sua exploração. No site Plastelina existem outros desafios que podem ser explorados sem custo. Esses são então alguns exemplos. Atividades lúdicas e pedagógicas em meio digital podem ser encontradas com relativa facilidade. Cabe ao professor avaliar a relevância e o momento apropriado de oportunizá-las aos seus alunos. Como dicas de estudo, recomendo a leitura do livro Para uma Tecnologia Educacional, cuja organizadora é Joana Maria Sancho. Recomendo a leitura do capítulo Os Recursos da Informática e os Contextos de Ensino e Aprendizagem, da autora Cristina Alonso Cano.